João Luiz. Bom, o professor Breno de família, e aí eu vou assumir o período de segunda-feira que nós perdemos, tá? E a gente começou agora às 9h30, porque eu estava me deslocando. De hoje vai ser diretamente aqui da sala do MED. As gurias devem estar com saudade aqui da sala. Ó, vou mostrar aqui a sala para as gurias. Aqui a salinha do MED. Ah, que saudade, né? Daquele convívio presencial. Aham. Buenas. Era bom, né? Era bom naquele tempo. Deixa eu abrir aqui. A Carol está aqui também. Depois ela quer dar um discurso motivacional. Bom, já estou abrindo para nós aqui. Gente, eu parei em economia colonial, certo? Alguém pode me confirmar? Vamos ver se alguém estava ligado na aula, ou estava todo mundo dormindo do encontro Ciclo passado. do açúcar, coisa assim, senhor? Isso, isso aí, exatamente. Tá, tá abrindo aqui, tá? Já vou tocar a ficha. Apresentar agora, tela cheia. Bom, cá estamos. Gente querida, aqui é a nossa segunda aula de revisão de História do Brasil. Esse slide eu já disponibilizei no grupo para vocês, a gente vai usar ele durante alguns encontros, né? E na aula passada, então, a gente fez uma introdução de esses três grandes períodos que nós temos na história, né? O Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República, que se dá até os dias de hoje. E eu destaquei que dentro de cada uma dessas três etapas nós temos subdivisões, né? Nesse sentido, a gente começou na aula passada a estudar o Brasil pré-colonial, aqueles 30 primeiros anos de presença portuguesa aqui, avançamos para a colonização, entendemos a questão da organização do pacto colonial, que na verdade não é bem um pacto, né? Mais uma forma de relação de explorador e explorado, enfim. Vimos as capitanias hereditárias, falamos do governo geral, entendemos que o sentido dele é para centralizar a administração, dar apoio às capitanias. Falamos das invasões estrangeiras, dei aqui para vocês tanto a invasão francesa quanto a invasão holandesa, e aqui eu recomendei que vocês dessem uma olhada especial, com calma, né? Inclusive, eu vou postar uma aula sobre isso para vocês, para quem chegou no revisão, olhar com mais calma o que foi a União Ibérica, quais foram essas consequências. E aí, então, hoje a gente entra na parte da economia, tá? Que é algo muito importante, que costuma cair com bastante presença no vestibular da URGS, no Enem, em vários vestibulares pelo Brasil afora. Tá bueno? Bom, então, quando a gente fala de economia colonial, né, a gente precisa primeiramente lembrar que a economia colonial ela tem o objetivo de gerar lucros para a metrópole. Lembre exclusivismo metropolitano. Tudo que saía da colônia era para atender os interesses da metrópole. A metrópole controla aquilo que entra e sai da colônia, pula preços e assim arrecada valores que vão, é claro, somar para a vida metropolitana. Dentro disso, a gente tem uma presença muito forte também do Estado, né, com um altíssimo presença do Estado, cobrando impostos, e isso também faz com que a gente perceba na prática aquela ideia de ter uma balança comercial favorável, né? Enfim, dentro dessa lógica da economia colonial, então, do exclusivismo que nós chegamos a ver a passada, que se desenvolve o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar ele vai ter maior força na região do Nordeste. Ele começa em duas capitanias, né, que é Pernambuco e São Vicente, mas ele prospera mesmo
em Pernambuco e posteriormente na Bahia. Se a gente vai estagnar, não vai avançar muito, embora seja um dos primeiros, um dos pioneiros a investir no açúcar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, açúcar é oriundo da cana de açúcar. E é este um produto que é trazido da África, não é natural aqui do. Então, alguns empreendedores, podemos dizer assim, do período colonial, eles vão observar. Está travando para vocês? Me digam aí se está travando. Natan disse que está travando. Sim, um pouco. Ué, deixa eu tentar ligar aqui no Wi-Fi, então. Vou ligar no Wi-Fi. 1 minute, please. Bom, botei no Wi-Fi, talvez melhore agora. Tá bom? Beleza, qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? Mas então, alguns empreendedores do período colonial, nós podemos usar essa nomenclatura, então, eles vão observar que o solo brasileiro, o clima brasileiro na região do Nordeste é muito parecido com o clima africano, onde já existiam empreendimentos portugueses que têm o objetivo de desenvolver a cana-de-açúcar para atender o mercado consumidor europeu. O açúcar era um produto de luxo nesse período, né, que era consumido pelas cortes europeias, era algo que não era encontrado em qualquer lugar, não era um preço acessível, então é um produto valioso. Então, observando essas semelhanças do clima nordestino brasileiro com o clima africano, e inclusive semelhanças no solo, vão trazer mudas de cana-de-açúcar para plantar em regiões do Nordeste brasileiro. E assim, então, começam a ver que estava dando certo aquele negócio. E se criam, então, os primeiros engenhos. O que são os engenhos? Os engenhos são fazendas, latifúndios, grandes propriedades que têm a produção voltada para a produção de cana-de-açúcar, tá? Então, tem o trabalho voltado para a produção de cana-de-açúcar. Então, tem todo um processo, né, desses engenhos de plantar a cana, de colher a cana, de moer, para tirar o caldo, colocar esse caldo na fornalha, fazer com que esse caldo se torne melado, aí desse melado, então, um processo para extrair o açúcar. Então, é todo um trabalho para chegar no açúcar mascavo, que era enviado para a Europa, e lá na Europa era então refinado pela Holanda, que vai distribuir e também lucrar com esse comércio. Então, os engenhos eles começam com o passar dos anos, principalmente a partir de 1580, principalmente ali no século XVII, né, principal, nós teremos então um crescimento muito grande do número de engenhos na região do Nordeste, e essa região começa, de certa forma, a se destacar, a ter mais produtividade e também ter mais acumulação de capital, tá? Agora, é muito importante vocês saberem que esses engenhos, eles se destacam por uma produção que nós denominamos de plantation. O plantation é o modo de produção, digamos assim, que vai caracterizar o engenho, tá? Então, esta palavra plantation, ela é fundamental para que vocês levem para a prova, para que vocês compreendam de forma mais ampla como era a produção dentro do engenho. Então, plantation é um conceito que traz em si várias práticas de cultura que vão caracterizar o açúcar, tá? Então, dentro do plantation, a gente tem primeiro a lógica do latifúndio, então, grandes propriedades, late é grande, fúndio é terra, então, esses engenhos são latifúndios, são grandes propriedades, não são pequenas fazendas, são fazendas gigantescas, que vão ter uma produção em larga escala com um produto principal que representa mais de 50% daquilo que é desenvolvido na fazenda. E aí já entra um segundo termo, que é a monocultura. Mono é cultura é produção. Então, são latifúndios de monocultura. Monocultura é a produção de um elemento principal, que nesse caso é a cana-de-açúcar. Tá? Praticamente todo o engenho vai ter a sua atividade voltada para o desenvolvimento daquele produto. Ok? Este produto, por sua vez, não ficava no mercado interno, não era consumido no Brasil. Ele era enviado para o mercado externo.
Então, é um produto agrícola que vai para fora das fronteiras brasileiras, né, que pertenciam ao grande império ultramarino lusitano, né, português. Então, a gente utiliza a palavra agroexportação, um produto agrícola voltado para o mercado externo. Tá? E a mão de obra é a mão de obra escrava africana, principalmente. Tá? Então, aqui nós temos toda a questão do tráfico negreiro, né? Daqueles homens e mulheres que eram escravizados na África e trazidos para o Brasil e para outras regiões do mundo para, então, serem vendidos como escravos. Tá? Agora, é importante vocês saberem que, embora a principal mão de obra escrava seja de africanos e afro-brasileiros, né, descendentes de africanos nascidos aqui, os filhos e filhas desses homens e mulheres, eles também vão escravizar indígenas. Tá? A escravidão indígena ela vai ser proibida em 1554 pela lei indigenista, mas uma coisa é haver a proibição, né? Outra coisa é haver a prática de não escravizar. Então, embora tivesse uma escravização menor, em menor escala dos indígenas em comparação aos africanos, a gente vai ter também escravidão indígena, tá? Lembrando que nós temos nessa lei indigenista, que é a lei de 1554, né, a proibição da escravidão indígena, com exceção aos indígenas que não aceitam a catequização. O nome disso se chamava guerra justa. Então, se dizia que o indígena que não aceita a fé cristã, ele pode ser escravizado por uma guerra justa. Então, era uma legislação um pouco contraditória. Tá? Então, se te perguntarem na prova, teve escravidão indígena? Sim, teve. Agora, se te falar na prova, a escravidão indígena era a principal mão de obra. Não, a principal mão de obra é a escravidão africana. Tá? Então, basicamente, o plantation ele se compõe por essas diferentes ideias e práticas que eu coloquei aqui para vocês: o latifúndio, a agroexportação, a monocultura e o escravismo, ok? Aqui nós temos uma imagem, então, né, dos escravizados trabalhando dentro da moenda. A moenda é o salão onde se leva a cana-de-açúcar para moer, né, e transformar em caldo. Então, aqui nós temos a cana cortada, né, dois homens utilizando aqui a tração humana para girar esses cilindros, e aqui, nestes cilindros, então, que entre esses cilindros que é colocada a cana-de-açúcar justamente para extrair o caldo, tá? Para quem já tomou caldo de cana ou já viu a cana sendo moída, vai fazer mais sentido, né? Mas, basicamente, esses cilindros eles vão comprimir a cana e o caldo sai lá embaixo, né, aqui embaixo, para depois ser levado para a fornalha, né, numa panela, enfim, no fogo, para extrair o caldo, para fazer desse caldo um melado, ok? Bom, seguindo então, nós temos outra fonte muito importante para a economia brasileira, que é o ouro, né? O ouro que se desenvolve já no século XVIII, a partir de 1700, 1740, principalmente, na região do Centro-Oeste. O ciclo do ouro ele vai se desenvolver num momento no qual o Brasil vive uma crise financeira por conta da decadência do açúcar no mercado internacional. O açúcar brasileiro ele vai enfrentar, a partir de 1640, uma concorrência muito grande com o açúcar que é desenvolvido nas Antilhas, nas ilhas do Caribe. Então, o Brasil passa a arrecadar, ou melhor, os colonos brasileiros e o Império Português passa a arrecadar menos capital oriundo do que nós víamos que era a principal fonte econômica até o momento, que é o açúcar. Então, nesse contexto de crise do açúcar, no século XVIII, aqui ficou 19, tá? Mas é século XVIII, desconsiderem, então 1700, nós teremos, então, a descoberta do ouro na região do Centro-Oeste, que até o momento nem pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, de acordo com o Tratado de Madrid, né? Agora, para se descobrir esse ouro, houve todo um processo de interiorização, ou seja, de uma migração do interior, uma migração do litoral para o interior, que se desenvolveu a partir de São Vicente, a partir do que é São Paulo, por alguns homens
que eram denominados bandeirantes e que buscavam no interior da América Latina, podemos dizer, e isso vai configurar a região do Centro-Oeste, alguma alternativa econômica para a pobreza que existia naquela região do Sudeste, né, na região de São Vicente. Então, esses bandeirantes, eles vão para o interior, primeiramente, com o objetivo de escravizar indígenas através da guerra justa e vender esses indígenas como escravos para ter algum lucro. Tá? Esse era o principal objetivo dos bandeirantes. Né? Além disso, os bandeirantes também eles eram remunerados para combater os aglomerados, né, dos quilombolas. Então, bandeirante não tinha o objetivo de encontrar ouro. O bandeirante, ele ou escravizava indígena, ou ele recebia uma remuneração para destruir quilombos. E é aqueles focos de resistência, né, dos escravizados fugitivos. Então, no meio desse processo de ir do litoral do Sudeste, né, de São Vicente, para o interior, inclusive ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, eles vão encontrar nas margens de rios e principalmente nas barragens de encostas algumas concentrações de ouro, né? E aí começa todo o processo de exploração deste mineral, deste minério, que tinha uma colocação muito importante no mercado mundial como um todo, né, dentro da lógica mercantilista, do metalismo, enfim. E aí começa, é óbvio, um resultado de aglomeração próxima a essas regiões na qual se encontraram ouro. Tá? Então, se desenvolveu um forte trabalho de interiorização de pessoas se mudando para a região do Centro-Oeste, onde nós teremos atualmente a cidade, o estado de Minas Gerais, com o objetivo, então, de explorar o ouro. Tá? E aí, com essa interiorização que vem do Brasil, né, também, não só da região do Sudeste, mas do Nordeste como um todo, de todo o Brasil, pessoas migram para o Centro-Oeste, pessoas vêm de Portugal para o Brasil, pessoas vêm da Espanha, uma galera vem para cá, a população no Brasil vai mais do que triplicar nesses 40 anos aí, de 1700 a 1740, e aí começa um resultado de fundação de vilas, de pequenas cidades. Então, esse processo de descoberta do ouro vai resultar uma urbanização. E aí surge a cidade de Vila Rica, que é atual Ouro Preto, a cidade de Mariana, a cidade... enfim, várias vilas pequenas que são hoje cidades tombadas, patrimônio, né, arquitetônico do Brasil, e aí começa a crescer a população, e é claro também, junto com esse crescimento da população, aumenta o número de escravizados que eram trazidos para cá. Tá? Não só pessoas que vieram para cá através de uma imigração autêntica, mas também de uma imigração forçada, que são esses escravizados que são trazidos da África para trabalhar nessas minas de exploração do ouro. Tá? Então, o ouro ele podia ser extraído dos morros, das encostas dos morros, né, o que era mais rico, né, o que tinha maior quantidade, ou dos rios, né, o ouro de aluviação, né, que tu tem que, então, peneirar o barro que tem ali para tentar encontrar o ouro. Tá bueno? Então, esse ciclo econômico ele é muito importante e ele causa um boom na economia brasileira, né? Claro, com uma concentração de renda muito significativa, mas ele também tem resultados, né? Que eu vou até comentar aqui para vocês agora. Ele traz resultados importantes, tá? Além do crescimento populacional, da urbanização. Ele possibilita, por exemplo, um desenvolvimento de uma integração econômica nacional. Porque na medida que cresce a população do Centro-Oeste, o Rio Grande do Sul, por exemplo, a região do sul do Brasil, começa a produzir charque para atender o mercado consumidor de donos de escravos da região de Minas Gerais. Então, muitas pessoas também abrem mini mercados, vivendas, enfim, comércios pequenos e começam a arrecadar valores e ter uma ascensão social. Então, esse período ele possibilita uma certa mobilidade social que até então não tinha dentro do Brasil, principalmente em regiões
que tem um perfil mais agrário, como o Nordeste do açúcar, tá? E muitos escravos aqui também conseguem saquear ouro e comprar sua liberdade, fugir, enfim. Então, por mais que a gente não tivesse aqui leis abolicionistas, muitos escravos conseguem se tornar homens e mulheres libertos, conseguem se libertar, seja comprando sua liberdade, seja fugindo, enfim, seja recebendo a liberdade através de um testamento. Então, tinha uma certa mobilidade social. A gente vai ver que o ciclo do ouro ele vai trazer um maior movimento para a economia e para a sociedade brasileira como um todo. Agora é o seguinte, tem muita gente que pensa que depois que se descobriu o ouro no Brasil, o açúcar estancou e parou de ser produzido. Isso não é verdade, tá? O açúcar, ele continuou sendo produzido na região do Nordeste. E por mais que o açúcar estivesse em crise e o ouro estivesse no seu auge, o açúcar continuava sendo o principal produto brasileiro. Isso é fundamental que você saiba. O ouro nunca será o principal produto da economia brasileira. Por quê? Porque, embora ele seja um produto de muita valorização de mercado, nós tínhamos uma quantidade muito grande de engenhos produzindo a cana-de-açúcar, tá? Então, o ouro, ele é uma fonte não renovável, que vai chegar um momento que vai acabar, isso vai gerar toda uma crise, né, que inclusive vai desencadear posteriormente na Inconfidência Mineira e tal, mas é importante, então, vocês perceberem que o açúcar ele vai ser, até o século XIX, até 1810, o principal produto brasileiro, aquilo que mais gera capital para esta colônia que pertencia a Portugal. Tá? Quando eu falo brasileiro, eu me refiro à colônia Brasil, que pertence ao Império Portugal. Tá? Qual vai ser, então, o produto que vai ultrapassar o açúcar brasileiro só lá no século XIX? O café. Tá? Então, até o surgimento do café, o açúcar é o principal produto. Por mais que tenhamos altos momentos, baixos momentos, surgimento do ouro e tal, o açúcar se mantém lá no top 1. Tá bueno? Certo? Vamos avançar, então, para outra temática muito importante, que até pelo menos o ano retrasado costumava cair muito na prova do Enem, que é o escravismo, né? O escravismo ele vai permear a história do Brasil. Ele se destaca principalmente a partir de 1530, quando começa o projeto colonizador, e ele vai além do período colonial. O escravismo ele vai se manter durante o período colonial e durante o período do Império também. Então, ele só vai acabar em 1888, né? Um ano antes da República Brasileira. O Brasil é o país que vai terminar com a escravidão por último aqui na América. Tá? Então, enquanto o Uruguai, Argentina e outros países latino-americanos vão acabar com a escravidão no máximo em 1830, o Brasil vai levar a escravidão até 1889. Então, é um fato, né, histórico que traz uma série de consequências, inclusive para a nossa estrutura social hoje em dia, de desigualdade econômica que está marcada pela desigualdade racial, por uma desigualdade de acesso à informação e ao conhecimento, por uma também por uma desigualdade de tratamento, né, que se dá por conta desse racismo que é um resquício histórico do escravismo, tá? Então, quando a gente trabalha o escravismo, a gente trabalha aqui questões ligadas à sociedade, né, ao desenvolvimento de relações de exploração e também à economia, porque o escravismo ele vai girar uma economia que está ligada com valores de altíssimo significado que vão permear o mercado, né, da Europa, da América Latina e da África. Tá? Então, é algo muito importante em vários aspectos. Quando a gente fala, então, do escravismo no Brasil, como eu comentei para vocês, nós pensamos diretamente na escravidão daqueles homens e mulheres que foram trazidos da África, que são justamente os principais escravizados. Mas eu quero ressaltar novamente que, além
do escravismo dos africanos, nós temos o escravismo indígena, tá? Que se dá em menor escala. Agora, a palavra mais adequada que a gente utiliza não é nem escravos, é escravizados. Qual é a diferença de falar escravos e falar escravizado? A palavra escravizado, ela te dá uma noção de que aquela pessoa ela não é escrava ao natural, ela foi colocada naquela condição. Então, escravizado te dá essa noção de que ela foi colocada naquela condição, que é uma condição de exploração, tá? E esses escravizados que são trazidos da África para o Brasil e que vão aqui no Brasil, enfim, ter um segmento, ter filhos e tal, e aí dando origem a uma linhagem de afro-brasileiros que também vai ser explorada, eles vêm de diferentes etnias, tá? Então, quando a gente fala dos africanos, a gente está generalizando, porque a África é um continente muito grande, que tem diferentes culturas, que tem diferentes etnias, então a gente vai ter diferentes grupos sendo trazidos para cá, com línguas distintas, com formas distintas de interpretar o mundo, tá? Mas todos eles vão ser colocados num sistema de exploração desumana, de humilhações públicas, de castigos físicos, de tortura, de assassinatos, de estupro. Então, era algo realmente muito desumano que se baseia numa discriminação racial, né? Então, uma ideia de que por conta da cor da pele, aquelas pessoas elas são mais ou menos do que uma outra raça. Né? Se considerava a cor da pele como uma raça e não se considerava que existe apenas uma raça, a raça humana. Né? Então, dentro dessa estrutura racista de discriminação que coloca os negros como inferiores, como indivíduos que estão entre o ser humano e o animal, vejam só que mentalidade mais doentia, né? Nós temos uma exploração autorizada, não só pelo Estado português e por vários estados do mundo afora, praticamente todas as potências europeias, como também pela própria Igreja Católica. A Igreja Católica, interpretando que os africanos já desenvolviam a escravidão entre si, nas suas aldeias, nas suas etnias, então estava praticamente autorizado por Deus. Olha só que bizarrice. É claro que eles praticavam a escravidão em menor escala entre eles, nas diferentes etnias, nos conflitos que existiam como um todo, mas o que acontece aqui é que o Império Português ele vai se aproveitar desse escravismo, vai ampliar em larga escala e vai lucrar com isso. Tá? Então, esses homens e mulheres eles são trazidos para cá, né? Eles são vendidos como semi-humanos e eles são colocados para trabalhar em diferentes frentes. Nas fazendas, nos engenhos de açúcar, nas fazendas de algodão, na região do Maranhão, nas minas de exploração de ouro. Tem aquele escravo que também é um escravo doméstico, que geralmente são escravos de maior confiança, que vão cuidar da cozinha, que vão amamentar as filhas do senhor e da senhora. Então, tem diferentes relações, né? E também tem aqueles escravos que são conhecidos como os capitães do mato, né? Que são aqueles escravos fiéis ao senhor que vão controlar as fugas e as formas de resistência. Agora, uma coisa importante da gente perceber e entender é que onde tem escravidão, sempre vai ter resistência. Ninguém aceita a escravidão e se resigna. Né? Onde tem escravidão, tem resistência. E aí nós temos diferentes formas de resistir. Inclusive, uma forma de resistir é obedecendo e se comportando, que é o que a gente chama de resistência adaptativa. É andar na linha para sofrer menos, mas é uma forma de resistir. Está todo mundo querendo preservar a sua vida nessa condição de escravizado. Agora, as resistências mais simbólicas e significativas, elas dizem respeito ao confronto, à negação da escravidão, né? Como, por exemplo, a fundação de quilombos. Vocês já ouviram falar dos quilombos? Quilombos ou mocambos, é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, né? É um aglomerado de fugitivos, de escravizados, que vão ir contra o sistema escravagista e vão se aglomerar, inclusive criar uma espécie de reinado dentro da floresta, da Mata Atlântica, independente da região que eles estiverem, para ter uma vida fora do sistema escravagista e colonial. Então, o quilombo é
um foco de resistência muito significativo. E dentro dos quilombos, gente, a gente vai ter toda uma estrutura, porque os quilombos, eles tentam remontar a realidade que existia na África. Então, os quilombos geralmente têm um rei, tem uma rainha, tem uma hierarquia. Esses quilombos produzem. Nós tivemos, por exemplo, o quilombo dos Palmares, que durou 100 anos, na região da Alagoas, né? Aí a figura do Zumbi, que foi um dos reis do quilombo dos Palmares, que eles tinham uma economia muito ativa, eles produziam açúcar, vendiam, tinham relações econômicas, e então eram basicamente vilas de resistência de fugitivos que não aceitavam a escravidão. Tá? E a cultura como um todo, a cultura afro, né? A questão das religiões de matriz afro-brasileira, como um todo, são formas de resistência. A capoeira, então, são patrimônios históricos imateriais do Brasil. Tá bueno? Alguém? Diga. Fala, Giovana. Ah, não. Achei que queria perguntar. Bom, e o tráfico negreiro, que é o que vai movimentar tudo isso, ele se dá num comércio triangular de portugueses, brasileiros, colonos, né, luso-brasileiros e africanos. Então, basicamente, se dava da seguinte forma: os portugueses, eles vinham para o Brasil trazendo manufaturas, tecidos, produtos que eram utilizados no dia a dia, vendiam aqui e compravam o fumo que era produzido no Brasil. O fumo era a moeda de troca para comprar escravizados africanos. Então, com o fumo comprado no Brasil, eles iam até a África, compravam escravizados, vinham até o Brasil novamente, vendiam esses escravizados, compravam o açúcar e levavam para a Europa. Então, era um comércio triangular, né? Os comerciantes portugueses, eles iam da Europa para o Brasil, do Brasil para a África, da África para a Europa, e eles faziam esse comércio triangular para aproveitar todas essas viagens e movimentar diferentes produtos, diferentes economias, tá? Gente, até que horas que é o período mesmo? Só para eu me organizar aqui. 10h40. 10h40? Não é 10h20? Eu acho que é 10h20, né? A gente vai... outro intervalo? Não, a gente vai fazer um intervalinho igual, para não ficar muito pesado, tá? Senão vocês vão ter 3 períodos tocados. Tá? Seria 10h40, né? Como a gente adiantou o intervalo. Mas vamos, então, até 10h20. Até 10h20 tá bom. Tá? Para não ficar muito pesado. Tá bom? Tocando, então. Dentro do Brasil Colônia, nós também vamos ter mais, a partir ali... a partir dos anos de 1700, principalmente, nós teremos as revoltas coloniais. Tá? As revoltas coloniais, elas vão acontecer ao longo deste período como um todo do Brasil Colônia, que vai de 1530 a 1822. Justamente o nome revoltas coloniais faz uma menção a esse período. Agora, nós temos 2 tipos de revoltas coloniais. Tá? As revoltas nativistas, que são revoltas que não têm o objetivo de separar o Brasil do Império Português, e as revoltas separatistas, que essas sim querem fazer a independência de determinadas regiões do Brasil, rompendo com o Império Português, sob influência de um movimento que estava sacudindo o mundo, que era o Iluminismo. Tá? Então, essas revoltas coloniais, elas costumam ser abordadas de forma um pouco superficiais no Enem. Tá? Basicamente, o que eu destaco para vocês é essa diferença. As nativistas não pretendem separação, são conflitos entre diferentes grupos que têm divergências dentro da colônia, né? E as revoltas separatistas são, então, movimentos que querem romper com o pacto colonial. Tá? Eu vou falar aqui brevemente de cada uma dessas revoltas, mas sempre trazendo a lógica aqui de que a gente está fazendo um apanhado superficial de toda a história do Brasil, até porque eu quero, depois que eu terminar o conteúdo, resolver questões com vocês, enfim, tá bom? Então é como se fosse aí um pré-prova, né, mais ampliado, tá? Das revoltas nativistas, então, nós temos a revolta dos Beckmans, que é uma revolta que se dá na região do Maranhão, e é um grupo de colonos que se posiciona contra a escravidão, contra a proibição da escravidão indígena. Então, esse é o motivo. A revolta dos Beckman é uma revolta de colonos contra
o fim da escravidão indígena. E a gente vai ter aqui um conflito entre colonos que querem escravizar os índios e jesuítas que querem catequizar os índios. Tá? Esse, basicamente, é o conflito da revolta dos Beckman. A revolta dos Emboabas, ela se dá na região de Minas Gerais e é um movimento dos bandeirantes que são contrários à vinda dos portugueses para Minas Gerais por conta da concorrência da exploração do ouro. Então, Emboaba vem do Guarani Emboabá, que significa forasteiro. Então, os bandeirantes que descobriram, entre aspas, o ouro naquela região, eles são contrários a essa presença dos portugueses, que é óbvio, vai ser negativa para eles do ponto de vista da concorrência, né, para a exploração. Então, este é o conflito dos Emboabas, tá? Eu estou trazendo aqui só o cerne do conflito, não vou entrar em detalhes, porque, inclusive, a prova do Enem não cobra isso, não tem necessidade e a gente também não tem tempo. A revolta da Vila Rica é uma revolta que se dá justamente na região de Vila Rica, em Minas Gerais, liderada por um cara chamado Felipe dos Santos, que é contrário à criação da Casa de Fundição. O que é a Casa de Fundição? É a instituição que vai passar a taxar o ouro que era explorado em Minas Gerais. O ouro ele passa a ter uma fiscalização, inclusive para que o Estado arrecade 20%, o quinto de tudo que é explorado. Então, quando o Estado começa a organizar essa exploração do ouro e cobrar impostos e se colocar presente aqui através dessa instituição que chama-se Casa de Fundição, os exploradores de ouro, né, os caras que, inclusive, começaram essa prática de exploração de ouro vão se revoltar nessa a revolta de Vila Rica, tá? E a revolta dos mascates ela se dá por um conflito de interesses entre a cidade de Recife e a cidade de Olinda, em Pernambuco, onde nós teremos conflitos relacionados à política e cobrança de impostos no Estado. Enfim, o que eu quero que vocês percebam aqui nas revoltas nativistas é que nós temos conflitos de interesses. Grupos que divergem, grupos que têm diferentes objetivos e que vão acabar desenvolvendo conflitos armados, mas sem ninguém falando em brasilidade, rompimento com o pacto colonial ou algo do tipo. Aqui, assim, se mantinha ainda o vínculo, se mantinha um vínculo com o Império Português, com o rei como um todo. Tá vendo? As revoltas separatistas, elas já acontecem depois, né? Elas acontecem no final do século XVIII. Primeiro nós temos a Inconfidência Mineira, que é em 1789, que é um movimento que se dá em Minas Gerais, né? Um movimento elitista que se espelha no liberalismo econômico do Adam Smith, se espelha na independência dos Estados Unidos e que basicamente se levanta, na verdade não se levanta, porque a Inconfidência Mineira, gente, ela não passou de uma série de reuniões de filhos de exploradores de ouro, de uma elite intelectual de Minas Gerais, que era abonada financeiramente, proprietária de escravos, proprietária de poder econômico, que se reunia na calada da noite para estudar as ideias do iluminismo e pensar, planejar a independência de Minas Gerais. Tá? Então, essa Inconfidência Mineira, ela se desenvolve, né, no plano das ideias, porque ela não teve conflito armado, ela não saiu do papel, por conta da crise econômica do ouro que se estabeleceu a partir de 1770, né, porque o ouro é uma fonte não renovável, então ele chega ao fim em algum momento, e junto com essa realidade de crise econômica em Minas Gerais, a partir de 1770, se ampliaram os impostos. E, junto com essa ampliação de impostos, veio a ameaça da derrama. A derrama era uma ameaça do Estado português de que todos aqueles que não pagassem os impostos até uma determinada data teriam seus bens confiscados e iriam presos. Não chegou a se colocar na prática a derrama. Mas essa ameaça da derrama que pairava a sociedade mineira fez com que esse grupo de intelectuais, essa elite intelectual, que também pertencia a uma elite econômica, se reunisse de madrugada em algumas casas, clandestinamente, e começasse a planejar uma separação de Minas Gerais, uma independência de Minas Gerais, para fazer daquela região uma república, assim como a República dos Estados Unidos. Agora, percebam,
o objetivo deles é não pagar impostos para o Império Português. Eles não pretendiam modificar a sociedade. Eles não pretendiam acabar com o escravismo. Então, na Inconfidência Mineira se destaca as características de revolta elitista, revolta escravista, que tinha, sim, um ideal republicano, um ideal separatista, mas que não pretendia nenhuma revolução ou reforma social, tá? Essa revolta, então, vai ser reprimida, né? Os líderes serão presos e o Tiradentes, que era o cara que simbolizava a revolta, porque ele era o cara que convidava pessoas para fazerem parte do movimento, vai ser esquartejado, morto, esquartejado, tendo partes do seu corpo espalhadas pela região de Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Então, a Inconfidência Mineira ela foi reprimida antes mesmo de sair do papel. Uma revolta elitista que gerou, então, todas essas consequências. E 10 anos depois, na Bahia, nós tivemos a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela também é um movimento que tem influência do iluminismo, mas ela é pós-Revolução Francesa. Então, ela já tem uma pegada mais popular. O motivo vai ser a crise econômica da Bahia e a escravidão. Então, na Conjuração Baiana, a gente tem todo um levante de escravizados que querem liberdade, que vão tomar a cidade de Salvador, então um conflito social e aqui um número muito maior de mortes, também será reprimido. O que o Enem gosta de fazer, muitas vezes, é comparar a Inconfidência Mineira com a Conjuração Baiana. Tá? Então, a Inconfidência Mineira é uma revolta elitista e escravista. A Conjuração Baiana é uma revolta popular e abolicionista. A gente pode dizer que a Inconfidência Mineira ela tem influência do iluminismo na parte da economia, no liberalismo do Adam Smith e também na divisão de três poderes do Montesquieu, legislativo, executivo, judiciário, né? Já a Conjuração Baiana, ela vai olhar para os jacobinos, para o Robespierre, vai olhar para o Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, então tem uma pegada mais popular, fala de educação pública, enfim, é algo que olha para a população mais sacrificada, podemos dizer, tá? Mas, então, elas têm diferenças e similaridades, tá? As diferenças, então, elas dizem respeito a essa uma elitista, a outra é popular, uma escravista, a outra abolicionista, né? São essas diferenças, mas ambas queriam essa separação com Portugal, queriam esse rompimento, são revoltas emancipatórias, são revoltas que querem instaurar uma república. Mas vejam bem, não uma república nacional. Não existia ainda essa ideia de brasilidade, de sou brasileiro. No máximo, existia um sentimento localista. Então, a Inconfidência Mineira queria fazer independência de Minas Gerais. A Conjuração Baiana queria fazer a independência da Bahia. Tá? Nenhuma delas pretendia uma revolta nacional como um todo, uma independência do Brasil. Tá? Isso vem mais para frente. Então, percebam que aqui, no final do século XVIII, a partir de 1770, a gente está vendo ali o finalzinho do século XVIII, começam algumas revoltas dentro do Brasil que já têm maior significado, que já tem um projeto por trás, e que, se não fossem combatidas, poderiam gerar uma divisão territorial do Império Português aqui na América Latina, assim como houve com o Império Espanhol. Percebam que o território de dominação da Espanha aqui na América Latina, ele se fragmentou. O território espanhol, ele não se manteve como um país único independente. Ele se dividiu em Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, enfim, vários países, várias repúblicas. Já o território português, que vai ter uma independência mais elitizada, ele vai se manter. O Brasil, ele não se dividiu, assim como o resto da América Latina, porque houve todo um trabalho por parte do Império Português para que isso não acontecesse. Né? Então, se a gente parar para pensar, assim, por que será que essas revoltas separatistas elas não foram adiante e não fragmentaram o Brasil? Porque no Brasil vai acontecer algo diferente de qualquer outra coisa, que é a vinda da família real para a colônia. A vinda da família real para a colônia, né, que vai se dar por conta, num contexto de expansão napoleônica na Europa, faz com que algo que nunca aconteceu na história aconteça aqui, que é a corte
fugindo da metrópole e vindo viver na colônia. Quando a corte foge da metrópole e vem viver na colônia, o povo da colônia, a elite colonial, se sente valorizada, se sente integrada e os ânimos de separação diminuem. Então, a gente pode dizer que a vinda do Dom João para cá, se agora o rei está aqui. Né? A fuga da família real de Portugal para o Brasil, ela se dá porque o Napoleão, que era o imperador da França, com uma política expansionista, militarizada, decretou o bloqueio continental, proibindo qualquer nação europeia de comercializar com a Inglaterra. Como Portugal dependia economicamente de panos e vinhos, por conta dos produtos industrializados que vinham da Inglaterra, Portugal não tem como obedecer o bloqueio continental, e aí as tropas de Napoleão vêm em direção à cidade do Porto. Como Portugal não tem a França, que é a principal potência militar do mundo, o que a corte faz, liderada pelo Dom João VI, que é o príncipe de Portugal, foge. E essa fuga da família real se dá com o financiamento da Inglaterra, que vai pagar as custas da viagem. Portugal foi abandonado pela corte portuguesa. Lá ficou apenas a burguesia, os trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais, e quem ficou dominando Portugal enquanto e as 5 mil pessoas que vieram com ele para cá e se estabeleceram no Brasil foi a França. E aí, quando o Dom João chega no Brasil, ele vai imediatamente decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E aí, essa abertura dos portos brasileiros às nações amigas, gente, representa na prática o fim do Pacto Colonial. É a Inglaterra. E agora, a Inglaterra tem trazer produtos para vender aqui e comprar coisas para vender na Europa. Ou seja, o exclusivismo esfacela nesse momento. Porque tu não tem só mais colônia. A própria metrópole está na colônia. Então, nós temos a metrópole e um terceiro participante da economia, que é a Inglaterra. Então, essa abertura dos portos às nações amigas, que é o de pagar as custas que a Inglaterra investiu para a fuga da portuguesa, ela representa, na prática, o fim do pacto colonial. Tá? E aí, ao longo desses anos que o Dom João permaneceu no Brasil, que foi de 1808 a 1821, ele vai assinar uma série de tratados que beneficiam a Inglaterra, né? Como os tratados que diminuem os impostos de importação para a Inglaterra, serem vendidos aqui por baixo preço. Nós temos também os tratados que dão liberdade religiosa para os ingleses. Uma série de tratados assinados no ano de 1810, né? O Tratado de Aliança e Amizade, o Tratado de Comércio e Navegação, que facilitam a convivência dos ingleses. E aí, com o passar do tempo, nós teremos essa família portuguesa aqui, mantendo um padrão de vida muito elitizado, né? Ela vive de festejo, ela vive de teatro, ela vive de festividade como um todo, e isso vai acarretar num aumento de impostos para que o povo brasileiro e a elite brasileira sustente a vida boa dessa galera que veio da Europa para cá e que vai criar a Biblioteca Real, criar o Teatro Real, vai ficar, então, vendo curtir esses espaços maravilhosos que foram criados, né, às custas do povo brasileiro. Então, esse aumento de impostos gera uma insatisfação. Né? E aí, quando João VI volta para Portugal, nós temos uma série de questões que vão desencadear a independência do Brasil. Tá? Aí isso já é tema para a próxima aula. Na próxima aula, então, a gente vai dar uma retomada do período joanino e vai entender joanino a independência do Brasil para ingressar naquilo que nós chamamos de Brasil Interno, que vai de 1822 a 1889 e pelo sistema de monarquia constitucional. Ou seja, nós temos um monarca, nós temos um rei, um imperador, mas ele tem obediência a uma constituição, a um conjunto de leis. Ele não é mais um absolutista.
Tá doendo? Então eu vou me despedir de vocês por aqui, para poderem parar aí uns 15 minutos, tomar um cafezinho, né? Sentar. Não, 3 períodos seguidos online é muito, então eu quero fazer essa pausa. E também porque eu tô com 4% de bateria. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Esse slide tá lá no grupo, tá? Só para lembrar vocês. Parar a apresentação. Já tá lá no grupo, tá bom? Depois me chamem então, galera. Parem aí 15 minutinhos, tomem um cafezinho, se movimentem e retornem para os 2 próximos períodos, tá? Eu que agradeço. Beijo.